O terceiro benefício desse método é que é para identificar se é o momento ou não para mudar. A Adriana, ela está nessa situação de realmente querer essa recolocação, de querer ser um emprego. Agora, para as pessoas que querem, já têm um emprego e que querem fazer essa transição de carreira, você vai entender se é o momento certo ou não. Você vai ter a oportunidade de saber mais sobre essa cultura, as habilidades e as certificações que vão te ajudar a ter sucesso nessa nova carreira. Então, você pode decidir se existe ou não, de repente, a necessidade de você fazer uma outra certificação, de você voltar para os bancos escolares. E eu acho que, assim, essa dica ela é mais importante para nós mulheres, que a gente, às vezes, a gente acha, a gente tem um péssimo hábito de que a gente acha que nunca está pronta, né? Que a gente tem que fazer trocentos milhões de cursos e que a gente tem que ter várias certificações, vários diplomas, e que, na verdade, eu sempre falo para os meus alunos, se vocês estão fazendo vários cursos, pare por 1 ou 2 meses, que não vai... Que são 30 anos, né? Assim, nossa longevidade está muito longa. Então, assim, o que é 1 ou 2 meses, que dirá 3 meses, para uma vida inteira? Por que eu digo isso? Porque você precisa entender, nesse momento, quais são os seus talentos, o que eles podem transformar em pontos fortes, o que você quer nesse momento. E eu tenho certeza que quando você entende essas 3 variáveis, o que você gosta, o que você é bom, o que o mundo pode pagar, você vai ter mais segurança, inclusive, para você fazer essas entrevistas, você vai ser um pouquinho mais estratégica nessa situação. Então, por isso que eu acho que é bastante importante você entender esses talentos. E aí, por exemplo, quando você conversa com essas pessoas, você pode, por exemplo, entender que um conhecimento específico para essa área que você quer mudar seja muito específico e que, de repente, por exemplo, você precisa falar em público, você precisa se comunicar melhor. Acho que a comunicação, ela é quase que a comunicação que eu estou fazendo com você, com o público, que eu faço com uma pessoa, sempre ela vai ser necessária. Mas conversar com o público em geral, ela precisa de um outro tipo de expertise, né? Um tipo de técnica. Então, de repente, fazer só um curso de oratória vai ser o suficiente para você, por exemplo, poder mudar de área ou não. Por quê? Se você quiser fazer uma outra faculdade, é muito tempo, muito dinheiro, e eu não tenho certeza se uma faculdade que vai resolver a situação, porque pensa aqui comigo, se você for um recrutador, se você for uma pessoa que está querendo contratar uma pessoa para trabalhar, você vai trabalhar com uma pessoa que tem absolutamente nenhuma experiência, ou uma pessoa que já tem uma experiência em determinado mercado, determinado setor, e está querendo fazer a transição de carreira, porque tem vários tipos de habilidades que você só aprende com o tempo, com a experiência, e não é numa universidade, não é num curso que você vai aprender, a não ser se for cursos muito técnicos, né? Por exemplo, de TI, áreas da saúde que são muito técnicos, aí é diferente. Aí sim, você tem que verificar. Mas aí eu acho que aí mesmo assim você tem que verificar se é isso mesmo que você quer antes de investir num curso caro, porque eu fiz o meu curso de TI aqui no Canadá e eu investi muito dinheiro, porque a gente paga, o estudante estrangeiro, ele paga 3 vezes mais do que um estudante estrangeiro, desculpa, um estudante canadense. Então, eu investi muito tempo e muito dinheiro numa carreira que eu não poderia utilizar os meus talentos, eu nem conseguia me ver fazendo esse trabalho, mas eu foquei qual que era o mercado que estava em mais alta, qual que é o salário que estava pagando mais, qual que é a área que estava em alta, em demanda, que eu acho que é o maior erro que a gente pode cometer, que a gente pode ganhar bem de 1 ou 2 anos, mas depois a gente vai ter uma infelicidade tão grande, que é o que eu tive, e que vários dos meus alunos têm, que são funcionários públicos, e que têm estabilidade no trabalho e também têm uma estabilidade relativamente financeira, mas estão muito insatisfeitos com o próprio trabalho. Então, por isso que tem que ter essa busca interna, entendendo o que você quer, principalmente. Perfeito? Tem um filósofo que eu gosto muito, que ele é austríaco e mora em Londres, que ele chama Alain de Botton. Ele diz o seguinte, que a gente sabe que existe muitos trabalhos gratificantes, trabalhos sensacionais por aí, mas a gente não foi educado a entender os nossos talentos, a entender o que a gente gosta profissionalmente, a entender que tipos de profissões nos dão mais prazeres e as outras não, que tem um tipo de satisfação, eu tenho certeza que tem, sabe? Então, por isso é que é o convite que eu faço para vocês entenderem esse propósito profissional,
de novo, que é o que eu gosto, que eu sou boa, que o mundo pode me pagar, que são 3 itens que eu acho que é bastante importante. E aí, quando você quer falar com alguém que já está no setor, você pode descobrir que, de repente, você está no caminho certo, ou se, de repente, você está criando obstáculos desnecessários, porque, às vezes, a gente encontra muito mais dificuldades ou do que facilidades. De repente, você está pronta para mudar e é só ter a coragem mesmo de começar a fazer essas mudanças, que é o que eu quero te ajudar. Por exemplo, alguns cargos, eles requerem mais tempo de trabalho ou estabilidade dentro de uma empresa, de uma indústria ou dentro de um setor, mas não importa o quão bom seja o seu diploma, você não vai substituir a sua experiência específica no seu trabalho. Então, todas essas informações, elas são importantes para que você saiba antes de tomar essa grande decisão. Por isso que esse é um método, eu acho que assim, é um método muito, muito importante, que eu acho que você precisa colocar em prática, principalmente se você está querendo fazer essa transição de carreira ou, de repente, fazer essa mudança de emprego ou conseguindo um emprego, porque você tem que ir buscar, você tem que ser realmente proativa nessa busca, e através dessas informações, essas entrevistas informativas, é que você vai conseguir fazer isso.